Graças a paz, meus irmãos. Eu queria compartilhar com você mais um falando sobre. Hoje eu quero mostrar para vocês uma conversa que eu tive há um tempo atrás com o apóstolo Palácio, um amigo nosso aqui de Campo Grande, num programa de rádio que ele faz todo sábado. Espero que o Senhor possa edificar você. O que é adoração, Franklin? Uma das interpretações para a palavra adoração é quando um cachorro lambe a mão ou o pé do seu dono. Quando eu chego em casa, eu tenho uma Maltês e tenho um Dutch House. Quando eu chego em casa, eles choram, eles rodam, e se eu deixar, eles vão me lamber, vão ficar grudados comigo, porque eles desejam a minha presença. Eles não desejam minha presença por nada. Não é porque eu sou bonito, apesar de eu ser. Não é porque eu vou dar algo para eles. Não é porque eu briguei ou deixei de brigar. Eles simplesmente querem a minha presença. A adoração, eu vejo que ela requer isso. Ela requer uma entrega total, sem condições. O verdadeiro adorador não é aquele que adora por causa disso ou para conquistar algo. Apesar de a adoração ser uma arma, eu vejo que o adorador não é aquele que usa a adoração, mas ele adora porque ele deseja o motivo pelo qual ele adora, que é a presença do Senhor. Então, assim, é o meu desafio, é o nosso desafio, né? Desejar a presença dele. É engraçado que você nunca vê na palavra de Deus requerendo adoração em si, né? Mas ele procura os verdadeiros adoradores, né? O que ele procura é um verdadeiro adorador. Na verdade é um relacionamento, né? Alguém que responda ao amor dele. É horrível quando você ama alguém e esse alguém não te corresponde. E quando o Senhor encontra um adorador, na verdade ele encontra alguém que esteja disposto a se relacionar com ele, né? E o entendimento que a gente tem durante a adoração tem a ver, por exemplo, quando os anjos lá no céu eles falam: digno é o Cordeiro de receber poder, força, honra. Quando eles falam isso, eles fazem isso proclamando, a Bíblia fala, em grande voz. A palavra proclamar ali significa apontar e mostrar o que você já sabe. Então a adoração está ligada àquilo que você entende a respeito de quem você adora. Então, se eu entendo pouco, a minha adoração ela pode ser errada, ela pode ser parcial ou ela pode ser plena. Ou superficial. Superficial. Né? Não é que uma pessoa que tem um relacionamento ainda fraco ou em construção, apesar que todos nós estamos em construção, é verdade. Ela não quer dizer que ela não é uma adoradora. Mas a adoração ela requer tempo, ela requer intimidade, sabe? Então, às vezes, isso é uma coisa que me preocupa, porque alguns de nós, evangélicos, estamos há tanto tempo na casa de Deus, mas nós temos pouco relacionamento. Por isso que a nossa adoração ainda é uma adoração superficial, como você falou. Porque a proclamação, ou esse ato de apontar quem ele é, que é a adoração, ele requer que você conheça quem você está adorando. Por isso que os anjos podem dizer quem ele é poderoso, ele é fantástico. Ele é santo. Ele é santo. Né? Que coisa tremenda, né, Franklin? E é importante porque até a palavra de Deus fala, né? Prossigamos em conhecer o Senhor. Justamente por isso, quanto mais a gente conhece de Deus, e não é um conhecer teórico, não é um conhecer na mente, mas um conhecer voltado realmente para o relacionamento, para a intimidade com Deus. Quanto mais de Deus você conhece, mais você deseja adorá-lo, mais você deseja estar na presença dele, por saber quem ele é. Né? Verdade. Por exemplo, quando Jesus ele vira para Filipe, falando para todos os apóstolos, ele vira: Filipe, vocês estão há tanto tempo comigo, mas não conseguem me conhecer. Vocês me veem, mas não me conhecem. Alguém pode ter uma visão de Deus sem conhecer ele. O sonho da minha vida é um dia Jesus aparecer para mim e falar: e aí, Franklin? E eu falar: e aí, Jesus? Esse é o meu sonho. Mas alguém pode ter uma revelação, uma visão dessa, assim, do Jesus fisicamente, e ser como os discípulos, não conhecer ele, sabe? E conhecer, a palavra conhecer ali significa literalmente o que você acabou de dizer: intimidade. É uma relação íntima, é o que só tem entre um casal, né? Entre um homem e uma mulher. E é interessante quando você pensa em intimidade, a intimidade ela não se faz em qualquer lugar.
e nem na frente dos outros. É verdade. A intimidade é num lugar secreto. Por isso que o Senhor Jesus, já sabendo disso, ensinou. Quando você for estar comigo, quando você for orar, você entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto. E é ali que o Senhor vai falar com você. A intimidade requer, assim, um tempo a sós. A intimidade requer que a gente pare tudo. E eu acho que nesse tempo, ser um adorador é um grande desafio. Porque é um tempo corrido, onde tudo te coloca para você ir além, até dentro da igreja. Sem dúvida. Se você não vigiar, você acaba entrando num ativismo ministerial e tudo, e a palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Precisamos desse momento, né, de quietude, de estar realmente em silêncio na presença do Senhor, até para ouvir a Deus, né? Até as nossas orações no secreto muitas vezes são carregadas de questões. Muitas vezes a gente ora assim: Senhor, isso e aquilo, e carregado de questões, de perguntas. Na verdade, é importante muitas vezes no secreto essa quietude, esse silêncio, para que você também ouça a voz do Espírito, né? É verdade. E quando a gente não entende isso, porque a adoração é um processo de Deus, Ele mortificar a nossa carne, aquietar a nossa alma. Quando a gente anda em adoração, a gente consegue confiar plenamente. Por exemplo, quando alguém está ansioso, quando alguém está tendo problemas na pressão, por exemplo, sei lá, qualquer problema que gere por causa da ansiedade alguma coisa, na verdade, o que é isso? É a ausência dessa confiança. É verdade. Então o cara não consegue parar um minuto sequer para gerar essa confiança no Senhor. E quando você pensa em adoração, a adoração ela é isso. Adoração, eu lembro do cachorro de novo, da Brise e do Marrom, são os dois cachorros que eu tenho. Quando eles me veem, eles não querem saber mais de nada, não tem mais. Eles podem estar com fome, eles podem estar com sede, eles podem estar machucados. Às vezes, eu me lembro de um cachorro que eu tinha quando eu era criança, que ele era bem ativo, corria para lá e para cá, mas ele tomou algum veneno, alguma coisa, não lembro direito, e ele foi para o veterinário. E eu fui lá visitá-lo. Quando eu cheguei para visitar, apesar de ele estar muito fraco, sentindo muita dor, quando ele me viu, ele levantou a cabeça e, com a pouca força que ele tinha ainda, ele quis ir para cima de mim e me lamber. Sabe, eu vejo que isso é o que nós precisamos entender nesse tempo. É quando a gente consegue olhar só para Ele. Jesus, ele fazia isso. É verdade. Ele não fazia nada sem ver o Pai, o que o Pai fazia. Quando ele fala, eu faço apenas aquilo que eu vejo, ele fala, vejo no presente. Não o que eu vi, não o que eu ouvi, mas o que eu continuo vendo meu Pai fazendo. Ou seja, ele permanecia olhando para o Pai. E quando Jesus fala isso que eu falei para Filipe, ele vira para ele e fala assim: Filipe, eu vou embora, mas isso vai acontecer e o mundo não vai me ver mais. Mas a partir desse momento, vocês vão me ver, vocês vão me entender, que é mais do que uma visão física e do que um conhecimento. Vocês vão ter um relacionamento comigo, vocês vão fazer igual eu faço com o Pai. Eu vou andar olhando para o Pai. Eu adoro o Pai, eu quero o Pai, então eu olho para Ele todo o tempo e todo o resto perde o sentido, sabe? Tudo fica mais fácil de ser vivido. É verdade. Então, quando ele fala que isso é possível, a adoração é essa capacidade de você conseguir olhar para Jesus. E se entregar completamente. E se entregar. E qual o caminho? O Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo os guiaria a toda a verdade. Quem é toda a verdade? É Jesus. É Jesus. Então, esse é o tempo de nós mergulharmos em práticas espirituais, através do Espírito Santo, para que nós possamos ter essa conectividade com o céu, com Jesus, e podermos tirar essas cargas. Verdade. E a religiosidade é algo terrível, porque a religiosidade ela acaba realmente sendo um empecilho para que você flua numa adoração
sincera diante de Deus, né? E, Franklin, vou te fazer uma pergunta. O que a adoração produz em nós? À medida que a pessoa começa a buscar a Deus intimamente, se entregar, buscar o Senhor no secreto, sair dessa vida religiosa, né, de culto e tal, e realmente buscar o Senhor na sua essência, o que essa busca, essa adoração verdadeira, genuína, ela produz no nosso interior, no seu ponto de vista? Então, vamos voltar até para aquilo que eu estava falando sobre ver Jesus, né? Quando a gente pensa que o Senhor Jesus, ele estava aqui na terra olhando para o Pai, ou seja, em conectividade com o céu, em adoração, ligado, todo o tempo vinculado ao Pai, o que aconteceu com Jesus? Ele andou no propósito dele, ele cumpriu o chamado dele, ele exerceu aquilo que Deus tinha preparado no coração para ele. Eu entendo que quando você anda em adoração, quando você entra nesse lugar de intimidade, você então começa a cumprir o seu propósito. E se existe um lugar de plenitude, de alegria, está no cumprimento do propósito. É verdade. Não é uma questão, por exemplo, um missionário que está no campo e ele está dentro do propósito dele. E ele ali no campo, ele é machucado, torturado, humilhado. Se você for conversar com ele, ele vai estar alegre. É verdade. Por quê? Porque ele está dentro do propósito. Então a questão do propósito e da adoração não tem nada a ver com o que está do lado de fora. Então quando você adora, o que faz com um homem, um adorador? Qual é o produto dessa adoração na sua própria vida? Ele se sente pleno. Ele se sente capaz de enfrentar qualquer barreira. Não existe nada que ele não possa alcançar. Porque ele entende isso. Ele vê o Pai, ele vê o Senhor. E isso fortifica ele e ele só faz aquilo que ele vê. É demais, porque Deus nos criou para isso. Né? Deus nos criou para Ele, para nos relacionarmos com Ele. Então, o homem ele vai procurando subterfúgio, vai procurando coisas, situações, para preencher esse espaço, esse vazio. E cada vez ele vai procurar mais e mais e mais. E, na verdade, esse vazio, esse espaço, ele só pode ser preenchido com a presença de Deus, com a glória de Deus, né? Quando a pessoa realmente encontra esse lugar, suas carências, elas são curadas, os seus medos, né, desaparecem. E realmente ele encontra esse lugar de plenitude na presença do Senhor. Amém. Bom demais, que bênção. E outra coisa, é impressionante também, muitas lutas, né? Ontem eu até estava lendo um texto lá em Gálatas, que diz assim: andeis no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Né? Tem gente que fica lutando com o pecado, com uma situação, né? E até mesmo frustrado muitas vezes. Poxa, eu estou na igreja, eu conheço a palavra de Deus, eu sou convertido há tanto tempo, como que eu não consigo vencer esse pecado? Como que eu não consigo vencer essa situação? Né? Mas a palavra já fala, anda no Espírito, que você vai vencer a tua carne, né? Então, à medida que eu adoro, realmente que eu entro nesse lugar de intimidade, que eu passo, né, do lugar santo e entro no santo dos santos, eu entro nesse lugar de comunhão com Deus, então o meu caráter ele vai sendo transformado, né? Situações que antes eu não conseguia vencer, eu começo a conseguir vencer na minha carne, porque é aquela coisa, o adorador ele vai se tornando cada vez mais parecido com o ser que ele adora, né? Então, se Deus é santo, se Deus é justo, se Deus é fiel, né? Todo esse atributo de Deus, que é a glória de Deus, começa a mudar a nossa estrutura interior, né? É verdade. E quando a gente pensa nessa questão de ser transformado, a gente pode entender um pouco o que acontecia com Moisés. Quando Moisés ele tinha relacionamento com Deus, o corpo dele ele era tocado fisicamente, a ponto de o rosto dele brilhar. É verdade. Só que a gente vai entender que o que nós vivemos hoje é maior do que isso. A excelência daquilo que nós vivemos, que nós podemos viver, é maior do que isso. Eu
imagino que Deus está por fazer grandes coisas através da oração. Eu já vivi tempo, Palácio, de, assim, no meio da adoração, curas acontecendo. Eu me lembro uma vez que estava tocando numa igreja, era uma igreja descida, e tinha uma senhora que sentou lá em cima na entrada da igreja, e ela sentou, ela tinha dificuldade, ela não tinha como descer, porque ela estava com 2 muletas. Ela estava com a sua perna toda destruída pelo tempo, pela idade mesmo. E quando a gente estava adorando uma celebração, de repente ela jogou aquelas muletas para cima. Meu Deus. E começou a dançar no meio da gente. Eu já participei de cultos onde, antes de a gente fazer um apelo ou falar alguma coisa a respeito de Jesus, pessoas se jogarem no palco aceitando Jesus. Drogas, armas sendo jogadas. E eu vi coisas assim extraordinárias acontecendo. E quando passou um tempo para cá, eu vejo que isso meio que se perdeu. Mas eu creio que Deus está querendo restaurar isso. É verdade. Ele quer trazer essa poderosa mudança na nossa estrutura através da adoração. O arrependimento e a adoração vão fazer isso. Vão gerar esse lugar assim do milagre. O lugar... Porque aonde Deus está, cara, já dizia uma música antiga, o mal tem que sair, né? Mas aonde Deus está, tudo aquilo que está fora da vontade de Deus vai aparecer. É verdade. Vai ser revelado. Então ali é um momento de cura, de milagre, de prodígio. E isso a igreja perdeu. E o Senhor quer restaurar isso novamente. E através de quem? Dos adoradores. Com certeza. Porque quando ele procura, ele acha, ele vai atrás. Olha o que aconteceu com Davi. Davi estava escondido lá. Ele achou Davi escondido atrás das malhadas, fez dele rei. É assim que Deus faz quando Ele encontra um adorador. Transforma ele numa pessoa que vai trazer um rumo para as próximas gerações. É verdade. Não é uma questão só sua, minha, mas é uma questão das próximas gerações. Quem vai influenciar? Alguém tem que influenciar. E eu creio que Deus quer levantar muita gente nesse tempo. Uma geração de adoradores, sabe? Que estejam dispostos a marcar as suas gerações. Puxa, você falou sobre Davi. Que coisa tremenda, né? Deus precisava de um rei e ele foi procurar um adorador. Uau, é isso. Tremendo, né? É isso. E Deus precisa realmente de que reis e sacerdotes se manifestem nesse tempo. Amém. E é só através de uma vida de adoração, né? É desse jeito. Maravilha. Franklin, olha, muito bom estar aqui com você. A gente podia ficar até o final do programa conversando.